Olá, salve, salve, muito bom dia. Tá começando aqui pela PAN, ó. A nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso vai estar no nosso papo dessa segunda, 14 de outubro de 2019. Santa Dulce dos Pobres, os milagres da Irmã Dulce, reconhecidos pela Igreja Católica e a cerimônia de canonização no Vaticano. Não convide para a mesma festa. O chumbo trocado entre o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Major Olímpio. Corpo fechado, a tática de Bruna Marquezine para que os fãs, na hora da foto, não coloquem a mão na cintura dela. Esses são alguns destaques do Morning que está começando e você vem com a gente. Muito bom tê-los por aqui. Você que vai indo, para o teu trabalho, está no trânsito, ouvindo a Jovem Pan no carro, pelas grandes cidades do Brasil e do mundo, por que não? Você que está começando o seu trabalho no seu home office ou mesmo chegando na tua empresa com esse fone de ouvido espetado na orelha, ouvindo aqui a nossa programação. Vamos em frente, até às 11h30, seguimos por aqui e olha, a semana tá só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edmuso. Tudo bem, querida? Tô voltando. Olha essa vozinha, tá voltando, amor. A roquinha ainda mais tá de boa, hein? Não é hoje. Verdade? Você descansou bem o fim de semana? Tô muda, querido. Só no Peaky Blinders. Você sem fez parar. a Maria Bethânia, ficou muda, só pronta pro show. Bem quieta, bem quieta. E aí, como é que estamos aí com a nossa hashtag? Olha, a gente já tem uma tag que, enfim, foi spoiler já no Twitter da nossa convidada de hoje aqui no Morning. O Caio está saindo de férias, gente. Vai ficar 15 dias ausente aqui do Morning Show. Então a gente vai ter um revezamento de vários nomes na nossa bancada. E hoje temos Ana Paula Henkel aqui nos nossos estúdios. Bem-vinda, viu, Ana Paula? É um prazer ter você por aqui, conversando com a gente. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês também. E começar a semana aqui no Brasil. Eu que fico lá de Los Angeles sempre acompanhando tudo. Pego a Jovem Pan de manhã até o fim do dia. O fuso não ajuda, mas depois eu vou lá no YouTube e confiro tudo que vocês estão falando por aqui. Que também tá sempre no Mulheres da Pan. Sim, toda semana. E aqui, Ana, você pode comentar todos os assuntos da nossa pauta, entra na nossa conversa, isso aqui é um programa de conversa. Resenha, ó, café e resenha é com mineira mesmo. A tag de hoje, calma, Edmundo. Vamos nessa. Hashtag Ana Paula Vôlei no Morning. Falado. Participe aqui, comentando todos os assuntos do programa. Vamos para os TTs, que são os assuntos mais comentados do Brasil. Feito. E aqui pelo WhatsApp você comenta também um dos assuntos, uma das pautas do Morning Show. Fique à vontade, 11 931 17 1009, grave com o celular na horizontal, tá bom? No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube e nas mídias sociais. Também estamos lá no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima 1h30 colado aqui na PAN, porque o Morning tá apenas começando. Fefito, bom dia, meu camaradinha. Bom dia, segundou, Ed. Vamos lá, abrindo a semana, hein? Eu vou com você, Fefito. Vamos falar da Irmã Dulce. Agora, na verdade, Santa Dulce dos Pobres. Como é que foi o evento da canonização, né, da Irmã Dulce lá no Vaticano? Conta pra gente. Pois é, o Brasil agora tem oficialmente uma santa para chamar de sua. Muita gente já conhece a Irmã Dulce, porque a Irmã Dulce, inclusive, foi parar no cinema, né? Tinha um filme, uma cinebiografia dela, protagonizada pela Bianca Comparato. Agora, ela vai ser conhecida também como a Santa Dulce dos Pobres. É assim que ela vai se passar a chamar depois da cerimônia de canonização que aconteceu ontem lá no Vaticano. Tava lotado de fiéis. A cerimônia de canonização não transformou apenas ela em santa. Outras 4 pessoas, outros 4 beatos também foram canonizados, sendo eles o teólogo e cardeal inglês John Henry Newman, que é um intelectual cristão do século XIX. Por causa disso, inclusive, o príncipe Charles estava lá no Vaticano ontem. A religiosa italiana Giuseppina Vanini, a religiosa indiana Mariam Trecia Kramel Mankidian e a catequista suíça Margherita Baez. A cerimônia aconteceu lá no Vaticano. Ela era conhecida popularmente como Anjo Bom da Bahia e foi uma das religiosas mais populares do Brasil graças ao trabalho social
prestado junto aos mais pobres. O Vaticano considera que ela, a Irmã Dulce, é a primeira santa brasileira, mesmo tendo outros santos que já passaram para o Brasil. Mas a Irmã Dulce é a primeira santa nascida, de fato, no Brasil. Os outros canonizados nasceram em outros lugares e aqui viveram. Outros 4 beatos aconteceram lá, e aí o padre disse o seguinte, numa cerimônia para 50 mil pessoas, o Papa disse o seguinte: em honra da Santíssima Trindade, pela exaltação da fé católica e incremento da vida cristã, como autoridades de nosso Senhor Jesus Cristo, os santos apóstolos Pedro e Paulo, depois de haver refletido longamente, têm invocado a ajuda divina e escutado o parecer de muitos irmãos do episcopado, declaramos e definimos santos estes beatos. Assim, a Irmã Dulce foi oficialmente transformada em santa. O chamado rito de canonização aconteceu logo depois de um canto na entrada, o Papa abriu a celebração, depois ainda teve um canto de invocação do Espírito Santo. Eu, particularmente, não sabia que tinha um ritual tão extenso para canonização, assim. Inclusive, esse canto de invocação do Espírito Santo, ele é uma forma de pedir a Deus que o ajude a tomar uma decisão acertada, ou seja, que tenha de fato canonizado alguém certeiramente ali. Depois ainda houve uma oração cantada que, veja você, é chamada de ladainha, mas não tem nada a ver com aquela pessoa reclamona, não. A igreja convocou a intercessão de todos os outros santos para que tudo acontecesse ali em bons mares, digamos assim. Depois ainda foi lida uma fórmula de canonização em latim, e aí sim, os 5 beatos foram considerados santos. Ainda teve um canto de comemoração e a missa seguiu depois, como ocorre nos demais domingos, com o Papa sempre falando em várias línguas, desejando algumas mensagens muito legais. Para você que não conhece muito a Irmã Dulce, a gente ainda vai falar dela e dos milagres, mas antes, vamos conhecer um pouquinho do perfil dessa santa brasileira. Roda aí! A primeira santa brasileira, a Irmã Dulce, nasceu como Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, no dia 26 de maio de 1914, em Salvador. Logo no início da adolescência, a menina, que gostava de soltar pipa e jogar futebol, despertou o interesse pela vida religiosa e a solidariedade pelas pessoas mais necessitadas. Eu tive a felicidade de nascer numa família muito católica. Minha família era muito piedosa e minha mãe morreu, eu tinha 6 anos. Fui criada por tias, também muito piedosas. Já aos 13 anos de idade, a jovem Maria Rita abriu as portas de casa para receber os mais pobres e os mais doentes. O local ficou conhecido como a Portaria de São Francisco. Aos 19 anos, ingressou de vez na religião, ao entrar para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Um ano depois, se tornou freira e adotou o nome de Irmã Dulce, em homenagem à mãe. Não demorou muito para que ela começasse o trabalho de assistência nas comunidades carentes de Salvador. No final da década de 30, Irmã Dulce chegou a invadir 5 casas para abrigar doentes que não tinham onde ficar. Não autorizada pelo prefeito da época, o jeito foi arrumar uma outra solução: colocar os enfermos dentro do galinheiro do convento. Aí eu vim e falei com a irmã superior e disse: irmã, o negócio está ficando cada vez mais difícil, o prefeito não quer que bote gente lá. Aqui a senhora deixa eu botar os leitos aqui no galinheiro, nós tínhamos o galinheiro aqui do convento. Ela disse: pois não, só é melhor porque acaba esses problemas, aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. O local se tornou a Associação Obras Sociais Irmã Dulce e o Hospital Santo Antônio, que hoje atende cerca de 2.000 pessoas. Foi lá que ela faleceu em 13 de março de 1992, aos 77 anos. Pelo trabalho junto aos mais pobres, ficou conhecida como Anjo Bom da Bahia. Irmã Dulce foi canonizada neste domingo pelo Papa Francisco, após ter 2 milagres reconhecidos pela Igreja Católica. Pra você que não tava assistindo a gente pela internet, tá ouvindo aí, você certamente reconheceu a voz desse boy magia, que é o Vini. O Vini fez a matéria pra gente. Ele não tá aqui no Morning hoje porque tá resolvendo uns probleminhas pessoais que a gente já torce, que sejam resolvidos muito em breve, mas arrasou na matéria, Vini. A cerimônia foi acompanhada ainda por algumas autoridades brasileiras, como o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador da Bahia, Rui Costa, o prefeito de Salvador, ACM Neto, e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Houve ainda um show da cantora baiana Margarete Menezes com o padre Antônio Maria e o sanfoneiro cearense Waldones, que tocaram e cantaram no altar a música oficial
da canonização. O Papa ainda falou sobre a Irmã Dulce e os outros beatos, dizendo que desculpa, eu tinha errado aqui a coisinha. Achei. Dizendo que quem ajuda os pobres, na verdade, tem espírito muito mais elevado. E, além disso, a gente teve que ficar sabendo por quais os milagres a Irmã Dulce foi, de fato, canonizada. Então, os milagres foram os seguintes. Ela foi beatificada já em 2011, porque o primeiro milagre dela foi ter estancado o sangramento de uma mulher. Ela teve uma grave hemorragia pós-parto e o sangramento parou subitamente após rezar para Irmã Dulce. Logo depois, ela precisaria ter ainda o segundo milagre reconhecido, porque um milagre é beatificação, segundo milagre, canonização. E aí ela teve o segundo milagre reconhecido quando o maestro soteropolitano José Maurício voltou a enxergar após fazer uma oração para a Beata. Ele teve um glaucoma, começou a perder a visão em 99 e em 2000 já estava cego. Mas em 2014 voltou a enxergar após uma oração. O José Maurício, inclusive, estava lá no Vaticano para acompanhar a cerimônia de beatificação e chegou, inclusive, a receber uma bênção do Papa Francisco. Outras 2 graças alcançadas por devotos por meio da Irmã Dulce também estão sob análise lá no Vaticano. Ou seja, mais milagres estão por ser reconhecidos. Falado, Fefito, boa, completo, né? Essa matéria com a tua fala. O Vini também trouxe pra gente aqui muita informação a respeito da canonização da Irmã Dulce. Aproveito aqui a presença da Ana Paula Henkel. Você que chegou agora no Morning Show, a Ana está com a gente hoje comentando aqui as nossas pautas. Ana, o que você gostaria de destacar desse aspecto das ações, né, de Irmã Dulce? E eu aproveito para colocar aí a seguinte pergunta para você. Você acha que de alguma forma a canonização da Irmã Dulce pode injetar um gás no catolicismo, que vem observando aí uma perda de espaço para as religiões neopentecostais no país? Qual que é a tua opinião? O que você, de Irmã Dulce, gostaria de destacar para a gente das ações dela? Bom, primeiro que um orgulho, né, para o Brasil ter uma santa dessa e a gente ter a nossa vida embasada em exemplos concretos, em ações, né? Num mundo hoje onde as palavras, elas, né, são sempre soltas aí ao vento e as pessoas pregam muito, façam o que eu falo, né? A gente vê um exemplo realmente de ação, de bondade. Eu tenho uma história particular com a Irmã Dulce, quer dizer, particular. Logo depois da morte dela, em março de 92, a minha mãe sempre foi muito devota de João Paulo II, inclusive o meu irmão chamava João Paulo II por causa dele. Em 92 foi a minha primeira Olimpíada. Então, e a Olimpíada foi em agosto de 92. Então, na morte dela, a minha mãe tinha um altar em casa, que era a foto dela, inclusive uma foto muito parecida com a que vocês colocaram aqui, dela com o João Paulo II. E a minha mãe fez uma novena para Irmã Dulce, para que a gente fosse bem na Olimpíada de 92. Que bonito. Ela inspirava, né, esse tipo de... Era muito querida a Irmã Dulce, né? E agora, com a canonização, eu vi na matéria, não sei se me escapou, se o Fefito trouxe pra gente, ela foi uma das canonizações mais rápidas que tivemos. Você citou o João Paulo II, né? Que foi muito rápido também. Foi muito rápido também. Tem mais um nome que não me ocorre agora, e agora é a Irmã Dulce, né, com essa canonização dela. Ainda ontem no Twitter, a gente vai ter que falar das redes sociais bem rapidinho, assim, a Tabata Amaral acabou virando trending topic por causa da Irmã Dulce. Porque ao comemorar a canonização da Irmã Dulce, ela chamou a nossa santa agora de empreendedora. Teve gente que achou graça e começou a tirar sarro disso. Teve gente dizendo, Irmã Dulce, além de tudo, vendia bolo de pote, ou qualquer coisa do tipo. Virou ela falou piada. Empreendedorismo da fé, né? E as pessoas, bom, o quê? Oi? Do que você tá falando? Sim. Tipo, pegou nele. Vamos lá, vamos girar o assunto. A atriz Bruna Marquezine foi às redes sociais rebater um fã. O que aconteceu, Paulinha? Essa história de abraçar, tirar foto, pôr a mão na cintura. Que história é Edmuso, vem fazer essa pose aqui comigo, entendeu? Eu sei que é famoso, que é o VJ Pão da MTV. Eu não sei se as moças queriam se aproximar muito pertinho de você, entendeu? Se isso te incomodava. Mas o que a gente acabou ficando sabendo, depois dessa foto do Thiago Suzigan, ele foi lá no Rock in Rio, encontrou várias celebridades e tal, postou as coisas no Instagram dele. Aí ele resolveu fazer uma parte
pra uma das fofoqueiras mais famosas do Instagram agora que tem, viu, Edgar? Que é a Rainha Matos. Ai, a Rainha Matos é muito divertida. Aí ele mandou a foto pra Rainha Matos e contou como é que foi esse momento com Bruna Marquezine. Ele disse assim, que ela foi meiga e grossa ao mesmo tempo. Oi? Tipo, ela deixou eu tirar a foto com ela, mas eu encostei nela e ela disse, por favor, não me encosta. Eu fiquei meio sem graça, até porque eu queria abraçar ela. E aí, isso caiu lá no perfil de Rainha Matos, que tem quase 1 milhão de seguidores. Aí todo mundo começou, bom, será que Bruna não gosta de tirar foto perto? O que aconteceu? O que não aconteceu e tal? Eis que a própria resolveu ir lá no Twitter e contar o que aconteceu. O que aconteceu? Ela falou assim, e olha que eu nem falei o que ele disse que eu falei. Não disse nada. Só coloquei um dos meus braços entre o braço dele e o meu corpo, como sempre faço com qualquer homem, pro cara tirar a mão mesmo. Que tira a foto pegando a mão na cintura e ele, pelo visto, entendeu o recado. Então, a pose dela é essa aqui. Fefito, tenta me dar um aprochego pra você ver Tá como aí. evita, entendeu? Isso. Se você vier... Ai, Paulinha, você eu não tá tô fazendo conseguindo te pegar tutorial? pela cintura. Esse é o tutorial Bruna Marquezine, afasta o estranho do seu corpo. Além do que essa foto, Sula Miranda, essa pose Sula Miranda já me ensinou certa vez, que ela ressalta a saboneteira, entendeu? Então isso faz parecer mais geométrica. mais saradinha. É, pois é. Fica a dica. Ana, você... Bom, muitos fãs, né? Te abraçando depois das partidas. Você tinha alguma coisa parecida em termos técnicos, assim? Não, porque até Termos porque... técnicos e táticos. Não, até porque o fã, às vezes, ele quer te abraçar, quer tirar uma foto, embora com a gente, às vezes, a gente estava, assim, coberta de areia. Eu acho que nem eles queriam muito abraçar a gente, não. Tá muito suada e coberta de areia. Eu acho que é o lado, tem o ônus e o bônus, né? Eu não vou enganar, tem homens que eles são... Folgados, eles são meio atiradinhos e você meio que tem que pegar a mão e olhar e falar, opa... Quer abraçar? A gente abraça direito, calma. Sim. Mas você não pode generalizar, porque a grande maioria dos fãs, eles querem mesmo te dar um abraço e sentir ali, olhar no seu olho e falar obrigado por defender o Brasil, alguma coisa. Então, é isso que acontece, é a exceção, não é a regra, mas tem que ficar ligado, porque tem mão boba assim. Mas não dá pra abraçar assim por cima, tipo, na altura do ombro, sabe? Aquele abraço aqui, em vez de puxar pela cintura. Normalmente, quando não há segundas intenções numa foto, o abraço do fã, ele vem assim no ombro. Exatamente. Ele não vem na cintura, assim, né? Normalmente você pega na cintura do fã e o fã te passa assim por cima do ombro. Sim. Mas tem os engraçadinhos que pegam na cintura e que você tem que Ana, ser firme. Deixa eu aproveitar. Você é uma jogadora viajada, mora fora do país. Como é que é? A gente tem essa questão, quando vem essa discussão que a gente está tendo agora, falar, mas o brasileiro, o latino, de alguma forma, ele é caloroso, ele quer dar um abraço. Já aconteceu, acho que muito provavelmente com muitos dos nossos ouvintes que tiveram a oportunidade de estar próximo de uma pessoa, de um europeu, sei lá, de um americano, e perceber que ali, essa proximidade que pra gente é natural, pra eles é meio esquisito, né? Eles não são muito de chegar muito próximo, assim. Você tem alguma experiência desse sentido, que aconteceu com você nos Estados Unidos ou na Europa, das pessoas também não serem muito afeitas a proximidades, assim? Tem. Nos Estados Unidos e Europa, até alguns brasileiros que moram fora, a foto é sempre assim do ladinho, bracinho cruzado. A meet and greet da Britney, você lembra? Que virou meme até que você Avril Lavigne. Né? Agora, nos Estados Unidos, como a gente lida muito com crianças também, atletas jovens, lá existe uma educação em não abraçar criança, não beijar criança. Existe um certo distanciamento que às vezes a gente aqui no Brasil, o latino, ele é muito amoroso, principalmente com criança e criança atleta, né, que gosta de esporte. Você abraça, você beija, vem aqui. Lá os pais não gostam muito, então existe um distanciamento até estranho, assim, para quem... Porque pedofilia, enfim, existe um material muito mais vasto lá, leis muito mais rígidas em relação ao que pode ser interpretado ou não como pedofilia, como assédio, como isso, como aquilo. Então a gente tem que manter uma certa distância das crianças. Eu não acho que a Bruna Marquezine foi nojentinha, não, com fã. Na verdade, o corpo da Bruna é dela, né? O espaço da Bruna é dela. Então ela faz o que quiser com ele. Ela é a dona dele, se incomoda
tem que falar, não vai ser abraçada por alguém que ela não conhece e não gostar. Acho, sim, que trocar carinho com fã é super legal. Então, tipo, abraça, dá lá os 2 beijinhos, faz a selfie, bate um papo. Isso é super, super de boa. E eu acho que ela tava disposta a fazer isso, tanto que fez a foto. Se ela tivesse sendo antipática de fato, ela tinha recusado a foto de início. Sim. Mas se ela deu esse toque, é porque de fato incomodou. Não é exatamente desconfortável, imagino, sendo uma mulher que tá já normalmente exposta à crítica do jeito que a Bruna tá, não é normalmente desconfortável ver alguém já te puxando pela cintura, como se tivesse alguma intimidade, assim. Acho que dá pra abraçar, dá pra trocar um carinho ali de uma maneira um pouco mais legal, assim. Tem uma confusão que pode acontecer com os fãs, assim, porque o fã se sente meio dono da pessoa, né? Do ídolo, assim, né? Poxa, Parece que conhece, parece que né? conhece, Ele acha então, que tá íntimo. então pode criar uma falsa intimidade na cabeça dele. Agora, essa reserva que você colocou, contrapondo a essa reserva que você colocou pra gente, que para as pessoas do hemisfério norte, digamos assim, a gente encara esse excesso de reserva até com uma frieza, né? Das pessoas, não se chegarem muito, assim. Meiga e grossa ao mesmo tempo. É uma loucura isso, Ed. Uma coisa meio passivo-agressiva, Né? assim. Mas eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio e o meio termo de tudo. Isso, a Porque- observação observação. ali da circunstância, né? Isso, porque eu até comentei no Mulheres da Pan essa semana, o meu filho tem 18 anos, foi para a faculdade agora e ele, como menino, ele está vivendo nos Estados Unidos uma fase muito estranha no sentido de os meninos dessa idade, eles não sabem como se aproximar das meninas porque o limite agora é muito vasto. Ele fala pra mim, eu não sei nem se eu posso falar que ela é bonita mais, mamãe. Sim. Como meu filho é um gentleman, é um cavalheiro. Sim. E ele fica incomodado assim, eu não sei se eu posso falar que ela é bonita, eu não sei se eu posso falar que o cabelo dela é bonito, se ela tá flertando comigo, eu não sei se eu posso segurar na mão dela. Então, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Eles não saem sozinhos mais com as meninas. Eles saem em 4, em 5, em 6 e até você conhecer melhor a menina, eles estão pisando em ovos, Sim. porque óbvio que a gente tem que respeitar as mulheres, o espaço não é não, mas existe um movimento feminista que esticou a corda demais, até para os homens cavalheiros que estão começando a ficar meio perdidos. Eu posso falar que ela é bonita? Não posso? Sim. Isso é assédio? Não é? Sim. Então, tudo acho que é achar um meio termo mesmo. Nesse sentido, eu até concordo com o Fefito. Eu acho que ela que tem que colocar o limite dela Sim. ali, e às vezes também não é nem esse rapaz, mas às vezes algum engraçadinho foi antes desse rapaz e ela entrou no modo defesa. criou uma resistência. Entrou no modo né? defesa. Sim. Concordo. Muito provavelmente, eu acho que tem mais a ver com isso. Ela já entendeu que algumas vezes você tão, oi, vem, já deixou ela numa situaçãozinha que agora ela gente, prefere evitar. E a gente também não pode se iludir, né? A gente tá num país que tem uma herança machista muito grande e muito cara vai chegar na menina do Neymar ou na atriz da Globo mais famosa atualmente, ou qualquer que seja a sua fantasia, e pode passar muito bem pela cabeça de um cara, tipo, essa é a minha chance de abraçar ela, de ver se eu seduzo ela. Sim. E tudo mais. Tem gente dodóia da cabecinha pra todos os níveis, não, inclusive fãs, assim. Agora, nesse caso, eu não acho que ela foi antipática, não. Fez a foto, você garantiu a foto, deve ter ganhado um monte de like. E agora com a polêmica, um monte de seguidores. Você arrasou, tá ótimo. Só não pega pela cintura. Vamos lá, o assunto agora é política. Nesse sábado chegou ao fim a versão brasileira da maior conferência conservadora dos Estados Unidos, o Conservative Political Action Conference. Ana Paula, vamos lá. O aspirante aqui a embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, teve um papel de destaque aí, não só no processo de importar esse evento aqui para o Brasil, como também ali no transcorrer do evento todo, como mestre de cerimônias, tal. Qual é o impacto dessa reunião, a chamada CPAC, na imagem dele? E como você vê, porque parece que fica também cristalina a ideia de que a direita no Brasil busca, de alguma forma, uma organização que até talvez, até os dias de hoje, não teve, né? Bom, eu palestrei lá na CIPEC sobre atletas trans no esporte feminino. Eu acompanhei algumas notícias sobre essa conferência que é muito famosa nos Estados Unidos, já acontece há muitos anos nos Estados Unidos.
E as notícias, elas não retrataram o que realmente aconteceu lá, porque lógico que teve grupo de adolescentes que gritaram mito, mito, mito. E lógico que esses adolescentes, eles fazem o barulho, né? Eles pegam as manchetes. Mas teve muita palestra muito interessante, como o Benê Barbosa sobre desarmamento, segurança pública, o Heritage Foundation também sobre liberalismo econômico, mostrando os gráficos de como o Brasil ainda é um país fechado economicamente. Teve palestras de estudantes americanos, universitários. Então, foi um evento bem diverso no sentido dos assuntos ali abordados. E eu acho que a direita está tentando se organizar de uma certa forma, até para agrupar o que é preciso, que dentro da direita há vários grupos, né? Eu, por exemplo, eu fui convidada pelo Eduardo e pela organização do CIPEC, mas eu critiquei a indicação do Eduardo para a embaixada nos Estados Unidos. Então, eu acho que as críticas, elas têm que existirem, mas o meu pai falava muito isso: minha filha, não é só o que você fala, é como você fala o seu argumento. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar numa histeria de qualquer lado. O espectro político, ele, de uma certa forma, ele está um pouco tóxico e a gente tem que começar a reconstruir pontes e não pregar só para convertido. A gente tem que começar a tentar achar pontos em comuns dentro da direita ou do centro, trazer gente da esquerda, porque senão a gente vai atolar, a gente não vai sair de onde a gente precisa sair como nação, como país. Sim. Concordo quando você diz isso, porque eu acho que essa polarização, ela interessa a quem está no poder, né? De repente fazer um uso estratégico dessa polarização, a gente vê muito isso. Mas para o povo, que vira povo unificado após a eleição, porque quem está lá vai ter que governar para todo mundo, é sim prejudicado nesse processo. Você, uma pergunta antes da próxima que eu vou te fazer. Você sempre se percebeu como uma pessoa de direita, assim, na tua vida toda, assim, ou na tua trajetória, na tua formação como pessoa mesmo? Você sempre se percebeu dentro desse espectro da direita? A primeira vez que eu ouvi o nome Reagan, eu tinha 13 para 14 anos. Foi em casa e meu pai, que era professor e tinha que lidar com greve de professores e sindicatos e às vezes eram crises escolares grandes. Ele era diretor de uma escola grande lá em Lavras. Então, às vezes ele chegava em casa, sentava na mesa e olhava para minha mãe e falava o que o Reagan faria. E eu cresci com aquele nome. Quem é Reagan, né? Cresci com aquele nome. E aqui no Brasil, infelizmente, né, o nome Reagan foi um pouco assim demonizado. Ator de filme B, cowboy de filme B. E eu comecei a ler sobre Reagan ainda quando eu jogava, nos meus 20 anos. E aí é que tá, a gente tem que... Me identifiquei com as ideias, com a postura, com a elegância, com o norte. Comecei a estudar as políticas, os 25 anos de progresso que os Estados Unidos passaram depois da administração dele. Então, é aquela coisa, a gente tem que parar de idolatrar políticos e sim discutir as ideias, o que eles levam e as consequências de cada ação e de cada político. O Reagan, ele simplesmente era um condutor de ideias que eu acredito que no meu cotidiano são as que eu acredito. A gente observa, né, nessa discussão, né, que ganhou a tônica e virou a discutir sobre política, né, falar sobre política ganhou um ar pop, né, todo mundo fala isso, todo mundo quer saber, quer ouvir, e isso é bom dentro do processo democrático. Mas você, como conservadora, de direita, como é que você vê a ascensão da família Bolsonaro? Porque eu vejo amigos, comentaristas, aqui inclusive da própria emissora, né, que são conservadores mesmo, mas não vou dizer que sentem uma pontinha de vergonha, assim, receio de ter que entender que quem está lá no comando do país é uma pessoa nitidamente identificada com a direita, mas muito mais também pelo reacionarismo.
principalmente da figura do pai, né? Talvez os filhos, como uma geração mais moderna, busquem essa questão do liberalismo, junto com o conservadorismo, coloquem mais à frente disso. Como é que é para você? Como você vê a família Bolsonaro como representante desse movimento conservador no Brasil? Bom, acho que são 2 pontos. Acho que o primeiro a gente tem que ter críticas pertinentes em relação a isso, em relação a qualquer governo, e eu tenho algumas críticas e discordâncias pontuais em relação ao governo Bolsonaro, mas eu volto aqui de novo para o Reagan, que ele costumava falar: se você concorda 80% do tempo com alguém, essa pessoa é um aliado e um amigo, e não 20% um traidor. Né? O problema daqui do Brasil, que eu vejo comparando com a política americana, é que nos Estados Unidos tudo é muito definido em 2 partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Dentro de cada partido existem suas vertentes ali dentro, mais esquerda, mais centro. Dentro do próprio Partido Democrata agora tem políticos a lá JFK, ali de centro, social-democrata, até a extrema esquerda, que quer mais impostos e mais programas sociais, enfim. O Partido Republicano, a mesma coisa. Ali dentro do Partido Republicano existem conservadores, libertários, liberais. Então, essa divisão ela não fica muito explícita quando ela acontece dentro de cada partido. Aqui no Brasil, eu torço muito para que uma reforma política aconteça, porque 34, 5 partidos. Coisa, e aí, o que acontece? Aquela coalizão de momento, eu vou me juntar com você hoje porque eu preciso passar isso. Sim. Amanhã eu junto aqui. Sim. Então, essa coalizão, essa quantidade de partido, a gente precisa começar a rediscutir uma reforma política mais para frente, colocar ela no nosso norte e no nosso radar, porque ela é muito importante. E fica muito claro quando você coloca assim, trazendo um pouco do modelo, da ideia do modelo americano, porque pra gente, se você reconhecia, por exemplo, no espectro à esquerda, vários partidos ali, como você disse, né, dos mais radicais, aos que foram atenuando o seu discurso e chegando próximo ali ao que a gente hoje define como centro-esquerda, né? Mas na direita, essa nitidez não aconteceu, pelo menos a mim. Eu não percebia dessa forma esses diferentes espectros dentro da chamada direita brasileira, né? Enfim, a direita mais radical, os mais moderados, próximos ao centro. No fim, eu acho que a melhor solução, e que dificilmente a gente consegue implantar e viver mesmo na prática, é a moderação, né? É o equilíbrio entre as diferentes forças, entender o que pode ser melhor na maneira de fazer a gestão do país, o que pode ser melhor, que é originalmente visto como uma questão um pouco mais dentro do progressismo, e o que é melhor para o país, algo considerado mais dentro do que a gente define como o conservadorismo, digamos assim. Vamos a Brasília, ouvir Zé Maria Trindade. Zé, você conhece muito bem a nossa política. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o conservadorismo no dia a dia aí da política brasileira e do nosso histórico nesse sentido. A gente está conversando aqui, você está ouvindo a nossa conversa com a Ana Paula, e um pouco já colocamos aqui para o ouvinte. Mas você, na prática, Zé, como é que você enxerga a questão do conservadorismo em Brasília, principalmente nos dias de hoje, depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro? Pois é, Edgar, muito bom dia. Bom dia, Ana. A Leila do vôlei virou senadora, né? Foi eleita senadora aqui pelo Distrito Federal, virou política, tentou ser deputada e foi eleita senadora. Então, é uma transição importante de pessoas que estão chegando na política e com ares novos, né? Olha, Edgar, eu sempre convivi com esse debate por aqui. Desde o início, na cobertura da Constituinte, esta discussão foi iniciada. Naquela época, a direita estava com carimbo de corrupção na testa, principalmente porque a direita era representada por pessoas em todos os estados, todos tinham o seu corrupto da direita de plantão. Maluf era o mais famoso, né? Então, iniciou-se esse debate durante o processo constituinte e dentro dos partidos, como a Ana Paula está dizendo aí, havia exatamente isso. O MDB, né, na época era o grande partido, tinha lá o MUP, o Movimento Unidade Progressista, era um grupo de esquerda dentro do MDB, que virou o PSDB. E assim por diante. Dentro também dos outros partidos, existiam dificuldades até de convivência ali ideológica. Só que é o seguinte, ficou-se com a possibilidade do Brasil ser todo de esquerda.
E eu sempre me perguntava, não é possível. 30% pelo menos do eleitorado brasileiro, ou seja, dos brasileiros, são de direita. E eu via PDS, PFL se recusando a ocupar esta fatia. Isso sempre me incomodou. São Paulo, por exemplo, PSDB e PT disputando, e eu dizia, mas São Paulo é um estado industrial, tem tudo a ver com uma abertura para a direita, né, para o liberalismo. Mas não, aí me disseram, olha, o Maluf queimou essa área lá em São Paulo e é por isso da dificuldade de implantar o debate. E aí, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, que eu considero o primeiro presidente brasileiro eleito avulso, ou seja, independente, ele não tem partido, a gente está vendo aí que o PSL não é Bolsonaro e não é o partido dele, né? Ele definiu e liderou ali uma linha de direita que ultrapassou a Bolsonaro. Hoje, Ana, a gente vê claramente que um grupo de deputados defende o ministro Paulo Guedes com força, porque entende que ele é o representante liberal no governo Bolsonaro, mais até do que o governo Bolsonaro. Então, a linha que se traduz aqui é a seguinte, eu pergunto direto aqui para os deputados, e aí, virou a chave? E a resposta é sempre, não, o Brasil não é conservador, o Brasil não é de direita, mas tem uma fatia grande de 30%, e isso vai se normalizar na política. É preciso ter voto, né, para fazer essa normalização ou fazer esse equilíbrio, porque até hoje as contas que se tem aqui é de que 30% ali de esquerda, 30% de direita e 30% define para um lado ou para o outro. Olha, nós temos 35 partidos políticos e podemos chegar a 100, porque existe uma fila no Tribunal Superior Eleitoral. Haja ideologia para tanto, né? Haja, nem para os 35, imagina para 100, Ana. É isso que o Zé Maria falou, eu fico imaginando o Zé ali em Brasília tentando acompanhar essa movimentação, né, que de acordo com o vento vai para um lado, vai para o outro, de acordo com as pautas. Então, por exemplo, mesmo que haja discordâncias pontuais em relação a esse governo, a gente não pode esquecer que o Paulo Guedes ele foi muito elogiado, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Paulo Guedes e Sérgio Moro são dois nomes que estão dando outra cara ao Brasil, porque o americano, independentemente do partido, se é democrata ou republicano, ele quer o império da lei, ele quer o império, ele quer ele não atura a impunidade. O império da lei é sempre um pilar muito forte ali do americano, democrata ou republicano. Então, o Sérgio Moro e a própria Lava Jato, eles trouxeram uma cara nova ao Brasil em relação a essa luta contra a corrupção e contra a impunidade. E o Paulo Guedes também, essa cara de o Brasil está se abrindo mais economicamente, tentando combater também essas regulações. Aqui no Brasil, quando eu conto para americano sobre os nossos cartórios, que eu tenho que ir lá mostrar que a minha assinatura é minha toda vez, o americano não tem cartório como nós temos aqui. E o império que os cartórios, eles tem aqui no Brasil. Então a gente tem um longo caminho. O que eu sempre falo para todos para os painéis e nas palestras que eu faço, aceitem falar em qualquer lugar. Seja no palco da direita, no palco da esquerda, no palco do centro, tentem começar a construir pontes, porque a gente está vivendo uma janela nesse governo que há críticas, mas há muita coisa boa acontecendo também, e eu acho que a gente tem que começar a construir pontes. Eu acho que muitas pontes foram destruídas em muitos anos de PT administrando o Brasil. Então, é um convite aqui que eu deixo mesmo para que a gente comece a ter uma interlocução mais saudável e, quem sabe, sonhar com uma reforma política aí, né, Zé? Diminuir um pouco de 35, quem sabe a gente cai para 10? Será? O retrato, para mim, Ana, é a formação do Estado brasileiro. Eu não admito a ideia de eleger um governador para pagar folha de pagamento, aposentadoria e acabou o dinheiro. Isso é uma humilhação. Né? Não é possível. Isso aí é o retrato do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O inchaço, o tamanho do Estado virou um monstro. E esse monstro veio acompanhado aí de burocracias e
e de vários gatilhos ali para vender dificuldades, apresentar dificuldades e vender facilidades. Então é preciso fazer mudanças nessas situações que o ministro chama de chiqueirinhos. Foram criados vários chiqueirinhos, muita gente ganhando dinheiro em cima dessas dificuldades do Estado, e eu acho que aí está a chave a ser mudada. Agora, a boa notícia é de que esse debate já está colocado no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Os dois lados já discutem ideologia, já discutem posições sem agressões, e isto é muito importante. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado. Muito bom dia. Bom dia, Ana. Agora, 10h42, horário de Brasília, a gente volta rapidinho. Olha, algo me leva a crer aqui que o debate vai esquentar. Não saia daí, o Morning Show volta rápido, 10h42, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Já pensou em ter um aplicativo para consultar preços de medicamentos e produtos de higiene e beleza com total transparência, escolhendo a melhor oferta para você? A Drogaria São Paulo pensou e por isso está lançando o app Meu Viva Saúde. Com ele, você tem acesso a produtos com preços exclusivos e ofertas personalizadas de acordo com seu perfil na palma da sua mão. É muito fácil e simples. Baixe agora mesmo, ative suas ofertas e aproveite. App Meu Viva Saúde da Drogaria São Paulo. Transparência de preços e personalização na palma da mão. Bora lá, de volta aqui ao Morning Show nessa segunda-feira, estamos abrindo a semana, contando hoje aqui com a participação da Ana Paula Henkel, a Ana Paula Vôlei no Twitter. Paula, vamos lá, tem mais assunto pra gente tratar aqui no evento conservador, ao que você se referiu aqui, ao qual a gente falou aqui no bloco anterior, o CIPEC, né? Eu falei CPAC, tô me habituando aí, né? Mas é um CIPEC e tal. Você deu uma palestra sobre a questão da permissão de transexuais no esporte feminino. Foi um assunto que a gente também já discutiu aqui, gerou debates acalorados acerca do tema, uns para um lado na opinião, outros para o outro. Eu aqui, que esse que vos fala, meio também sem muito saber. Meio isentão, como... Isentão virou, estávamos falando aqui, isentão virou um termo pejorativo, né, hoje, né? Essa polarização fez da busca pela isenção, de alguma forma. Isento 100% ninguém consegue ser, né? Em algum momento você vai se inclinar pela opinião que tem mais, no seu entendimento, a melhor ideia de mundo, visão de mundo e tal, mas mesmo assim, hoje, com a polarização, você buscando essa isenção, você é criticado por ser isentão. Mas eu quero falar sobre essa linha mestra dessa tua explanação, na tua palestra, né, que você fez no CIPAC, Ana. E por que você classifica essa permissão? Um pouco do seu olhar para isso, a gente já pôde ver, né, nas suas mídias sociais, tal, no Twitter, onde você expressa a sua opinião acerca dessa questão, né, da participação de trans no esporte feminino. Como é que você enxerga isso? Você entende mesmo como uma injustiça contra as mulheres? Bom, é um assunto vasto, um assunto longo. Eu até, depois da minha palestra, disse que ia disponibilizar todo o material ali no meu Twitter e eu vou colocar mesmo. A minha palestra, ela chama biologia não é de direita nem de esquerda. Então, acho que antes da gente, sempre que a gente entra nesse tema, eu gosto muito de falar que é um tema que é fora do campo da tolerância, do preconceito. Acho que a identidade social de cada pessoa, ela tem que ser muito respeitada. O próprio conservadorismo prega que a menor das minorias é o indivíduo. As escolhas do indivíduo, elas têm que ser muito respeitadas. E como cada indivíduo quer viver a sua vida, a identidade social, ela tem que ser extremamente respeitada. Mas o esporte, o pilar mais forte do esporte é a identidade biológica. Tanto é que o esporte é separado entre homens e mulheres por causa de N fatores físicos, né? Hormonais e genéticos. E é exatamente nesse campo que o assunto ele fica tão vasto e ele toma uma proporção de uma bola de neve tão grande porque as pessoas começam a falar coisas muito baseadas em matérias, em narrativas. Então, o que a gente tem que falar é isso sobre a tolerância e o preconceito, que não é nesse campo que a gente entra, sobre a identidade social, e que
isso que as mulheres estão pedindo hoje em relação à proibição de trans no esporte feminino, não é que a gente vá parar de debater. A gente vai colocar a bola no chão, vamos colocar a bola no chão, deixar o esporte como ele é biologicamente e, paralelamente, a gente continua discussões e estudos, porque até hoje, Edgar, não há um estudo em relação sobre o que é revertido num corpo de uma trans ou não. Para que as pessoas em casa, aí no carro, no trabalho, para que elas entendam, a diretriz do COI, do Comitê Olímpico, é uma só. Atletas, homens biológicos que querem fazer a transição para a atleta trans, a diretriz, recomendação não é regra e não é lei. Basta 12 meses de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro. Só. Cirurgia não é mais obrigatório. Só 1 ano de testosterona abaixo de 10 nanomol. Para que as pessoas entendam, até esse abaixo de 10 nanomol, a minha testosterona máxima, a minha da Paulinha, vai chegar em 2,7. Até essa diretriz que autoriza trans a jogar no esporte feminino, até essa diretriz, elas têm 5 vezes mais testosterona do que a gente. Então, estão querendo baixar para 5. 5 ainda continua 2 vezes mais que a gente. Então, o que nenhum estudo comprova é que esses 12 meses de testosterona baixa reverte anos de testosterona no corpo de um homem. Muita gente se ofende quando a gente fala no corpo de um homem, mas para o esporte, aquela pessoa teve o período que foi do sexo masculino. Hoje a identidade social é mulher e estou muito feliz de falar Joana, Tiffany, Roberta, o que quiser, perfeito. Mas 30 anos de testosterona num corpo masculino, o seu coração é maior que o meu, os seus pulmões são maiores que os meus, a sua capacidade aeróbica, os seus glóbulos, você tem a sua composição genética, seus glóbulos vermelhos, você tem muito mais glóbulos vermelhos do que eu, então a sua oxigenação sanguínea é melhor, sua densidade óssea, seus músculos, enfim. Então a pergunta que as mulheres fazem é: 1 ano de testosterona baixa, reverte todos esses ganhos e benefícios da testosterona? Essa informação eu não tenho na tua... Ninguém tem. Não tem consenso, né? Na verdade, tem várias linhas aí. O Fefito, quando a gente discutiu isso aqui, faz o quê? Cerca de um mês? Faz sei lá, umas 15 vezes, talvez. Não, mas tem uma questão que eu queria te passar a bola, que foram questões que a Paula tocou aqui pra gente. A questão de você apartar a identidade social, a questão da identidade social, que ela foi muito clara no respeito a isso, a escolha do indivíduo, né? Claro. E a questão biológica. Eu me lembro que quando a gente trouxe aqui, você veio com alguns números que eram números acerca dessa redução da testosterona no atleta trans. Uhum. Como é que você, diante dessas duas questões que são cruciais, quando vistas de forma apartada, a questão biológica e a questão da identidade social? Eu discordo da Ana Paula quando ela disse que a biologia não é de direita nem de esquerda, porque eu acho que a gente está vivendo um tempo que a biologia é usada à direita e à esquerda. Vide questões de saúde, como política antidrogas ou aborto. Essas questões são usadas moralmente à direita ou à esquerda. Eu trouxe, de fato, alguns dados aqui há um tempo atrás, e não é nesses dados que eu vou me concentrar, mas eu vou até repassá-los aqui. Por exemplo, a pesquisadora Joanna Harper, do Providence Portland Medical Center, nos Estados Unidos, já provou, quer dizer, pelo menos segundo o estudo dela, que a diminuição da testosterona ela é suficiente para igualar algumas competidoras transexuais a competidoras cisgêneros, por um simples motivo: a perda de densidade óssea, a perda de densidade muscular. A gente tem, por exemplo, aqui, se comparar a altura entre a Tiffany, que é a nossa jogadora transexual no Brasil, com a Thaís, a Tiffany tem 1,94, a Thaís tem 1,96. As duas, ainda assim, tem uma grande diferença. A Tiffany salta mais do que... Ou melhor, a Tiffany salta menos do que a Thaísa. Fora daqui, a Paola Egonu alcança 3,36 metros.
A chinesa Tingzhu, que é transexual, 3,27. O mesmo se diz da seleção masculina. A Tiffany salta menos do que o Wallace, por exemplo, que é oposto da seleção masculina. Agora sim, eu não vou me concentrar nesses dados, até porque eu queria trazer uma outra questão, que é uma questão que eu acho que pode ajudar a gente a pensar nesse assunto. É uma questão que chama testagem sexual. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa corredora chamada Caster Semenya. Quem ela é? Ela é uma sul-africana, ela basicamente arrasa em todas as corridas de tiro curto, de 400 metros e tal, das quais ela participa. Ela é uma mulher cisgênero. Ela nasceu mulher cisgênero. Ela não é transgênero, ela não é transexual, ela está em conformidade com o sexo que o médico lhe designou. O que é que aconteceu com a Caster Semenya? A Caster Semenya começou a ser julgada por muita gente dizendo que ela não se qualificava como mulher. Mal comparando, porque os casos são individuais, quase como aconteceu com a Ed Nancy nos anos 90. Judoca, né? Pois é. A Caster Semenya, sendo mulher, ela tem níveis de testosterona mais altos. Normalmente mais altos que algumas outras atletas. Vocês lembram aqui do caso da Maria Joaquina, que era uma patinadora que estava sendo impedida 12 anos, de né? 12 anos, estava sendo impedida de competir por causa disso, e ela era transexual? O nível de testosterona dela é 0,5 nanomoles. A irmã dela, que é cisgênero, tem 0,7 nanomoles. Então a gente vê que a questão hormonal em si já não é necessariamente algo que é um deal breaker. A gente tem mulheres que têm níveis de testosterona muito acima das outras. A Caster Semenya chegou a ser impedida de correr algumas vezes, assim como aconteceu com a Dutty Chand, que é uma indiana, e assim como ocorreu com a Francine Niyosana e a Margaret Wambui. Junto com a Caster Semenya, a Francine e a Margaret eram o top 3 das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E essas 3 mulheres cisgêneras não poderiam correr por questões hormonais. Continuando, a Katrina Karkazin, do Global Health Justice Partnership, ela diz que os hormônios não são a única coisa a interferir na diferenciação entre corpos atléticos. Há questões como o equipamento no qual você treina a vida toda, óbvio, porque tem gente que tem mais grana para investir nisso ou não, a nutrição, o tamanho do coração, todas essas coisas influenciam. Mas olha que questão interessante. O Michael Phelps, que é um nadador homem, cisgênero, tem mãos e pés muito maiores do que as de outros homens, normalmente. E nem por isso vira um critério. E veja só, hormônios estão com a gente, ninguém tá mexendo neles, no caso das mulheres cisgêneros. Ninguém tá mexendo no tamanho da mão do Michael Phelps. E ainda assim, ele não é questionado por isso. Em 1966, houve um caso que entrou para a história das Olimpíadas, assim. As mulheres começaram a competir em 1900 e pouquinhos, normalmente, mas em 1966, a Eva Kloboskovska, ela teve que desfilar pelada na frente de vários homens para provar que ela era mulher. Uma humilhação. Provou. Em 67, não satisfeitos, começaram a persegui-la, então colocaram uma testagem cromossomial, que mesmo ela sendo mulher cisgênero, não passou. Por quê? Porque existem pessoas que não são nem XX, nem XY. Existem pessoas intersexuais e pessoas que têm algumas outras síndromes, que às vezes são XX, Mas, Y. Fefito, essas pessoas, desculpa, elas são a exceção. Pois é, mas as não, pessoas que são exceção... elas não podem entrar num estudo global. Mas as pessoas que são exceção, e nesse caso ela não entrou, eu tô falando de 66, mas as pessoas que são exceção, elas também são cidadãos e também precisam ser respeitadas. O fato é que desde 67 até 2011, a testagem cromossomial era a única maneira de distinguir quem era homem de quem era mulher, até que começou em 2011 a de hormônio. Só pra encerrar, Ed, enquanto a gente tá falando da Caster Semenya, a Caster ainda tá lutando na justiça, já voltou a competir algumas vezes, eram 10 nanomoles o nível de hormônio que mulheres tinham que ter para competir. Curiosamente, depois do caso da Caster Semenya, na categoria dela, se diminuiu de 10 para 5 nanomoles. Muita gente, inclusive a ONU e a Associação Mundial de Medicina, se colocou contra a organização, a WIF, acho. Enfim, é uma associação de atletas,
que queria basicamente administrar drogas para ela, que iam prejudicá-la, que iam trazer problemas de saúde, para que ela parasse de produzir também hormônio. Dizem o seguinte a ONU, é uma discriminação, ou melhor, diz o seguinte a associação, essa é uma discriminação necessária. Diz o seguinte a ONU, não dá para forçar e administrar drogas a quem não precisa. E para encerrar, olha que curioso, a maioria das mulheres que não parecem homem aos olhos das pessoas que têm que passar por esse tipo de testagem são normalmente negras e vêm de países subdesenvolvidos. Então a gente vê que essa questão não é necessariamente uma questão de biologia, é uma questão bem social e é uma questão que diz respeito também às mulheres cisgêneras. Se as mulheres transexuais e cisgêneras que produzem mais hormônio e não querem ter a saúde prejudicada por tratamentos esquizofrênicos, não podem competir. Qual é o lugar delas na sociedade? Vamos voltar com esse assunto, Paula. Na volta, eu tenho a tua réplica aqui sobre o assunto aqui travado no nosso debate aqui acerca da participação de trans no esporte, no caso aí o feminino. Estamos falando da Tiffany no vôlei e tal. Não saia daí, 11 horas 3 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Viva a longevidade. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Envelhecer com qualidade é o resultado de uma série de fatores. E o modo de vida das pessoas hoje influencia muito no que elas serão no futuro. É o que destaca o nutricionista funcional Daniel Cage. Pensar na alimentação, pensar no nosso estilo de vida, como a gente se movimenta, né? A gente percebe pelos estudos que é muito além do que comer, só da qualidade do que está no prato, da quantidade. Com quem a gente come, é muito mais além do que a gente está acostumado a imaginar de forma simplista. Prepare-se, você poderá acompanhar o Fórum da Longevidade que acontece em São Paulo no dia 12 de novembro em uma transmissão ao vivo pelo site vivaalongevidade.com.br. Acesse e comece agora a olhar mais para você. Qual seria, na tua opinião, também a forma de resolver essa questão? Porque são pessoas que fazem parte da sociedade. Claro. Bom, primeiro que esse é um debate que, para mim, ele sai da esfera de inclusão de trans e cai na esfera de exclusão de mulheres. Porque um atleta que é permitido, que foi construído com testosterona durante muito tempo, ele vai tirar o lugar de uma mulher. O que está acontecendo, por exemplo, nas faculdades americanas, até quero deixar um adendo aqui, às vezes, especificamente aqui no Brasil, existe o caso da Tiffany, e a Tiffany, às vezes, ela acha que eu tenho uma coisa contra ela, e eu já falei para ela em Brasília, nada contra... Vocês já entraram em embates ali no Twitter, não é? Você, acerca da opinião, a tua opinião exposta. Sim, e o que ela pensa. Mas a minha opinião é embasada. Eu não tenho um problema com a Tiffany, porque a Tiffany, ela está no campo da entidade esportiva que autorizou que ela jogasse. Sim. Ponto. A minha interlocução, ela é exatamente com essas entidades esportivas. Inclusive, Martina Navratilova, campeoníssima Sim. tenista, homossexual, casada com uma mulher há muitos anos, teve uma técnica trans. Ela é contra transexuais no esporte feminino. Ela, ativista LGBT, faz parte de grupos LGBT e ela é contra também, como atleta mulher, né? Ela é contra. Então, pegando o gancho do Fefito sobre a doutora Harper, foi exatamente baseada no artigo da doutora Harper que o Comitê Olímpico fez essa recomendação. O problema do artigo da doutora Harper, que é uma médica trans também, ela fez um artigo sem embasamento científico, ela fez um estudo comportamental de 4 atletas trans, mas de 4 corredoras apenas. Ela não considerou nenhum outro esporte, principalmente esportes de força física, de luta, onde como que você vai desconstruir toda uma carga genética masculina de força física, ela não considerou isso. Nesse artigo que ela escreveu, ela diz que no artigo era difícil para ela analisar essa transição quando quando os trans chegavam nas categorias de esporte de força física e esportes de altura.
basquete, vôlei, porque a testosterona, ela realmente influencia muito na altura. Então, quando as pessoas comparam a Tiffany com alguma outra atleta feminina, mulher biológica em termos de altura... Que foi o que o Fefito trouxe pra gente. Essa comparação, ela não tem um embasamento argumentativo robusto, porque nós não sabemos até o quanto da altura da Tiffany foi usufruída da testosterona. Antes de voltar, tá falando do salto, né? Do quanto ela salta. Da altura. É que nesse caso, quando eu comparei, eu falei que ela salta menos do que algumas mulheres cis, por exemplo. Sim, mas aí a altura dela pode compensar, né? Você pode usar isso porque a Tiffany hoje joga numa rede de 2,24, enquanto os homens jogam na rede de 2,43. O caso da Semenya é um caso muito interessante, inclusive ele corrobora para a causa das mulheres, porque ela é uma mulher... Eu tive que fazer teste de gênero, para você ter uma ideia. Eu tive que comprovar que eu era mulher, e algumas mulheres que não passavam nesse teste, elas eram banidas, elas eram suspensas. Então a Semenya, ela é uma exceção nessa seara toda. E a gente não pode simplesmente mudar uma regra que atende e que vai mudar a vida de 100% das mulheres baseada em exceções, né? Então, acho que acho que o número da comunidade trans do mundo é um número 0,04, alguma coisa assim. E dentro dessa comunidade trans, o número de atletas trans é um número muito pequeno, 0,0002. Então, mas tem uma explicação para isso, né? Não, sim. Eu estou só dizendo que nesses números, 0,0002, que é o número de atletas trans no mundo, por causa desse número, nós vamos mudar 100% das políticas para as mulheres, 100% do universo feminino. O que fazer, Ana, na tua opinião? Então, onde jogaria a Tiffany, na tua opinião? Só para colocar mais 3 dados interessantes rapidamente. Primeiro é o controle antidoping, que todas as mulheres passam 365 dias por ano. Então, por exemplo, um fato interessante sobre a minha vida, eu sempre tenho que avisar onde eu tô. Agora não, que eu me aposentei, o joelho já não está ajudando para jogar mais. E vamos criar se a tua visita for frequente aqui, que eu faço votos que seja no Morning Show, né? Tem que mudar a bancada, porque ela tá batendo o joelho, gente. Não cabe, aqui a perna é comprida. Então, eu tenho sempre que me colocar à disposição das agências de antidoping para que até fora de competições eles possam me testar. Cansei de receber o ADA na minha casa às 5h30 da manhã, com um potinho, vamos fazer o xixi no potinho. Sim. Exatamente para que eu provasse que durante o meu período fora de competições eu não estava construindo o meu corpo com testosterona. Então esse parâmetro ele já é absolutamente ignorado quando se trata de atletas trans. Um outro ponto das políticas antidoping é que se eu ainda jogo hoje, cada amostra de doping ela é guardada durante 10 anos. Se hoje aparece uma suspeita, se eu estivesse jogando hoje, olha, há uma suspeita de que a Ana Paula tem um traço de testosterona de uma contraprova de 8 anos atrás. Vamos acessar aquela contraprova. Eles acessam a minha contraprova de 8 anos atrás e se há um traço mínimo que seja acima da testosterona permitida, de uma amostra de 8 anos atrás, eu sou suspensa, eu sou banida e eu perco todos os meus títulos retroativamente. A minha pergunta é, o que uma amostra da Tiffany de 8 anos atrás mostraria? Mostraria um índice absurdo de testosterona. Então, a patrulha médica para as mulheres ela é muito severa. E para os trans, não. Aí você aponta que haveria essa vantagem também nessa aferição que você está se referindo. Exatamente. Sabe que eu tenho uma dúvida? A gente falou aqui até do caso, ano passado, dessa patinadora de da Maria 12 Joaquina. anos. Eu queria saber a opinião da Ana Paula, porque a gente fala muito desse corpo construído com a testosterona, né, com todo esse tempo. Então, uma mulher que faz uma transição aos 25 anos, até os 25, recebeu essa dosagem de testosterona maior. Agora, no caso de uma atleta que tem um acompanhamento médico, tudo do jeito que tem que ser, né, como a gente vê muitos casos aqui de crianças trans que são atendidas pelo
Hospital das Clínicas e ela faça o bloqueio, por exemplo, da testosterona na adolescência, até que se estabeleça realmente no prazo médico aí para se descobrir, e essa menina de fato cresça e venha a ser uma atleta olímpica mulher, né? O que você pensa sobre isso, Ana Paula? No caso aí, a gente não poderia falar sobre essa questão da testosterona, sim, ou a gente poderia, não sei. Porque é uma coisa nova, digamos. A gente Não, é completamente novo. Uma Sempre coisa que a nova. gente falou aqui, eu sempre falei, o que me pega mais é que eu considero que uma mulher trans é uma mulher. E aí eu sempre fico com essa questão. Se a mulher trans... sim, mas com eu tô Não, certeza. eu sei, mas se a Sim. mulher trans é uma atleta, o que a gente faz com ela? Porque se ela é uma secretária, tudo bem. Se ela é uma professora, tudo bem também, não sei, entendeu? Mas e se ela é uma atleta? Eu entendo. Não Eu- sei, não, eu acho entendeu? pertinente o que Agora, a Paulinha a questão tá que eu trazendo. queria É tratar pertinente. dessa... hoje, dessa situação que a gente tem, do diagnóstico da criança... Vou entrar então na seara da criança e da infância. Há dados, extensos dados da Federação Americana de Atletismo e da Federação Americana de Natação, dados comparativos com atletas que 6 anos de idade, feminino e masculino, 100 metros, 200 metros, aos 6 anos de idade, a diferença de tempo entre os meninos e as meninas já é grande. Esse gap, essa diferença, ela vai potencializando, mas ela já existe aos 6 anos de idade. Isso dados da Federação Americana de Atletismo e de Natação, que eles acompanham, eles têm um monitoramento fantástico lá, por isso que são o que são, né, a potência esportiva que são. E esses dados comparativos, eles acompanham até os 20 anos e essa distância ela só vai aumentando. Então, essa influência da testosterona, ela já acontece muito cedo, aos 6 anos de idade. Agora, olha um outro dado interessante. A campeã olímpica dos 100 metros, campeã olímpica do Rio, 2016, dos 100 metros, existe o campeonato americano de high school, que é ensino médio, né? Que até 17 anos. Uhum. Na frente da campeã olímpica feminina de 2016, há mais de 700 meninos de 17 anos. Uhum. De 17 anos. O recorde feminino dos 100 metros olímpico, que até hoje não foi batido, vocês lembram da Florence Griffith Joyner? Sim. Né? Aqui, inclusive, muita gente fala que competiu dopada, né, a vida inteira. O recorde olímpico é dela. Até hoje ninguém conseguiu bater. De 1988, Olimpíada de Seul. Existem nos Estados Unidos mais de 300 meninos de 16 anos que batem o recorde dela. Então, a diferença ela é muito grande e sempre é, então. Você acha que até de uma criança acompanhada não valeria também? Não valeria. Teria que fazer alguma outra... É o que eu entendi também. A leitura que eu faço do teu argumento é esse aí, que não valeria mesmo se fosse um tratamento já, digamos, precoce. Não, né? porque a distância, os benefícios da testosterona, eles já acontecem lá atrás. Aí vem a pergunta, então o que a gente faz com esses atletas trans? Né? Vai lá. Eu acho que a vida, ela tem limites. Você não pode... infelizmente, a gente vive numa sociedade hoje onde tudo tem que ser muito fulfilled. Tem que ser tudo completamente dado e adquirido, e todo mundo tem que ser feliz 100%. Eu tenho uma amiga, não é uma comparação tão aprofundada, mas é uma comparação pertinente. Eu tenho uma amiga que o sonho dela era ser piloto de caça da Força Aérea Americana. E ela é mais alta que eu, ela tem 1,87 e ela não entra. Não cabe no cockpit. Ela não cabe no cockpit e ela estudou a vida inteira para ser piloto. E ela falou, a vida me impôs essa limitação. Então hoje ela é uma super tenente lá dentro da Força Aérea Americana, mas não é piloto. Sim, então... Fefito, eu preciso ser uma linha pra gente fechar e ir pro próximo assunto. Pois é. Estamos quase no fim do programa. Né? Acabei nem falando muito sobre, mas eu só queria deixar aqui 2 questões que são muito claras. Sabe por que tem pouca trans no esporte? E por que o número de pessoas trans é tão pequeno?
na sociedade, assim, talvez porque a expectativa de vida da pessoa trans seja de 35 anos, e talvez porque boa parte delas não consiga trabalhar no colégio como secretária ou como atleta, porque elas são obrigadas a acabar na prostituição. Boa parte delas acaba na prostituição não por escolha, porque se fosse por escolha, tava tudo certo. A gente vê esse tipo de preconceito cotidianamente na sociedade trans. E que bom que a comunidade trans agora está conseguindo emplacar cantoras, secretárias, professoras e atletas. Porque mulheres trans também são mulheres. Quando se diz que a mulher trans é biologicamente um homem, você está negando basicamente o direito dela a ser mulher, que é isso que ela está aspirando. Quando você diz que, eu te chamo pelo que você quiser, Rebeca, ou qualquer nome que seja, você está basicamente tratando esse nome como uma fantasia. Mulheres trans não estão fantasiando, não. Elas estão aqui para viver, para ocupar seu lugar na sociedade, para serem respeitadas como tal. O lugar da mulher trans é onde ela quiser. No esporte, elas continuam tendo toda a carga genética masculina e a inclusão de uma minoria que eu digo em números, de atletas trans, significa a exclusão de milhares de meninas e de mulheres no esporte. Elas vão continuar tendo seu lugar, elas são maioria. Vamos lá, gente, vamos pro nosso quadro aqui. Não convide para a mesma festa. As trans de hoje são o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Major Olímpio. Olha, mais treta, Edgar, mas não me diga. Eu só não incluí vocês nesse quadro, vocês foram muito comportados. Viu? A gente é muito civilizado, a gente é muito chique. Diplomaticamente. Paulinha, vamos lá, tá a briga no PSL, vamos lá, e aí? Olha, tem um monte de tweet aí. Porque você sabe quando treta é treta, Edgar, acontece lá no Twitter, né? Que a pessoa começa a postar, aí o outro pensa e fala, eu vou responder, e aí começa... Teve xingamento, hein? Foi. Esquentou o negócio. Começou com um post do Carlos Bolsonaro que dizia o seguinte: conhecemos o ex-presidente do PSL São Paulo. No hospital, após a facada, o tal Major Olímpio chorou em frente a meu pai, que me determinou o foco primordial na eleição do tal. Assim o fiz e hoje este senhor diz absurdos sobre o trabalho que exerço de forma esgotante. És um bobo da corte. E aí tem um print ali de uma matéria da Globo News com o título Major Olímpio. Filhos com mania de príncipes desgastam Bolsonaro. Veja só como começou, dando uma arrobinha, tá? Já deu aquele arroba no Major Olímpio para dar um start na confusão. Aí começou teve outro do Carlos, ó. Não usa os atributos que merece, pois seria injustiça com o vaso sanitário. A ingratidão é um dos maiores defeitos do homem. Holofotes mudam os políticos. Dória que o diga e poderia falar mais. Não adianta falar grosso comigo, pois estou andando para você, Major Olímpio. Porque teve toda essa troca. O Major Olímpio foi lá, por exemplo, escreveu assim, ó. Chorei sim, Carlos Bolsonaro. Não só dentro da UTI, mas em outras vezes pela preocupação com um amigo. Talvez eu até seja um bobo, mas definitivamente não estamos numa corte. O povo elegeu o presidente Bolsonaro e não príncipes para fazerem o que querem. Aí sim. Gente, aí continua mais com Carlos Bolsonaro. Não para, Já hein? viu aquela cena clássica do filme Tropa de Elite? Quase me enganou. Não é nem um pouco bobo, é um bobo da corte mesmo. Não há idiotas aqui, não se faça, pois a população não é idiota. Logo vem a conta, aí veremos quem é o errado nisso. Um bom domingo. Aí, já que resolveram falar de Tropa de Elite, Major Olímpio também foi nessa e disse o seguinte: lembra-se da cena de Tropa de Elite quando o Capitão Nascimento pega o tenente pela camisa e diz: você é moleque! Sou o bobo da corte que vive defendendo Bolsonaro no Senado, enquanto você ofende todos que querem ajudá-lo. Vá ser vereador no Rio de Janeiro, que sua ausência ajudará muito o Brasil. Gostei da sua interpretação. Segue muito, tem outras trocas aí de coisas. E o Major Olímpio ainda coloca assim, no final, ó. Sou senador graças ao presidente Bolsonaro. Apoio-o e continuarei apoiando. Mas não vou permitir molecagem comigo e assistir calado os príncipes prejudicando o governo do pai. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la.
São Tomás de Aquino. Teve até aspas Citação aí. Eles não param, né? Eles não param. A gente já retoma aqui, o Morning Show tá na sua reta final, 11 horas 28 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos ficando por aqui, ó. Estamos fechando a lojinha nesse primeiro Morning Show da semana. Queria agradecer aqui a presença da Ana Paula Henkel, a Ana do vôlei. Obrigado, viu? Volte mais vezes. Obrigada. Voltarei e só quero deixar um beijo para o brasileiro. Eu sou tão bem recebida quando eu venho aqui no Brasil. As pessoas perguntam e abraçam e lembram de histórias maravilhosas do esporte. Então, eu sempre fico muito feliz de estar aqui. Meu coração, eu fico nos Estados Unidos, mesmo o coração fica aqui no Brasil. E mulheres continuem lutando pelo seu espaço no esporte. Meninas nos Estados Unidos estão perdendo bolsas escolares universitárias, infelizmente. Então, continuem na luta aí, mulheres, e contem comigo. Muito obrigada por me receber aqui hoje. Foi um prazer, uma honra receber aqui na nossa frente, conversar nesse nosso bate-papo matinal aqui com a nossa ídola, Ana Paula Henkel do vôlei, que a gente tantas vezes assistiu e torceu aí. E xingou também, né? Não. Bateu pra fora! Gente, que meu banco quase caiu. Valeu, Ana. Obrigado, viu? Beijo. Valeu. Ed, teve prêmio, Vamos hein? lá. Porque a gente foi pros assuntos mais comentados Olha do que Brasil. maravilha. Aliás, muito obrigado pela audiência. Você que esteve com a gente até agora aqui no Morning Show. E quem levou o kit do Morning Show foi o Iraí Campos Rossi. Já falei com você, Iraí. Maravilha. Manda DM aqui no Twitter. É isso, vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã. Valeu, cuidem-se, hein? Tchau. Morning Show. Morning Show. Hoje, no Rolê de Notícias, católicos querem igreja sem partido. Trump bate porta na cara do Brasil. Bolsonaro é o tiozão do pavê. Polícia Federal está na bota de Collor. E saidinha do Dia das Crianças assusta até adulto. Está no ar o Rolê de Notícias. 5 minutos com o resumo das principais notícias do dia. Eu sou Felipe Xavier. E eu sou Maurício Meirelles, no meu último programa aqui diretamente da Europa. E eu confesso que o meu objetivo vindo pra cá foi tentar encontrar Neymar e ser parça dele e ganhar 50 mil mensais. Eu não consegui nem sair de Portugal e ir pra França. Então, vamos às notícias e depois eu tô de volta semana que vem. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit. Católicos da cidade de Londrina, no Paraná, criam campanha por igreja sem partido com o slogan: tirem o PT do altar. Eu só vou acreditar que a igreja é petista quando começarem a surgir padres cubanos. E aí, dá aquela corrompida no dinheiro do dízimo. Sumir, cadê o dinheiro? Aí eu acredito. Ah, Maurício, é fácil descobrir se o PT está envolvido. É só ver se a reforma da igreja está sendo feita pela Odebrecht. Será que nessa igreja petista dizem que quando Jesus dividiu o pão, colocou mortadela dentro? É, na igreja petista o fiel não faz confissão, faz delação. Depois de negar o pedido do Brasil para integrar a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e causar um maior constrangimento no governo brasileiro, que dava isso como certo, Donald Trump diz que não é bem assim. Ele continua apoiando o Brasil, mas vai dar prioridade à Romênia e à Argentina. Ô Felipe, isso daí tá parecendo mãe com desculpa esfarrapada quando a criança para na frente da loja e fala: ah, filha, na volta a gente compra. O Bolsonaro ligou pro Trump falando: todo mundo tá na OCDE, menos eu. Aí o Trump respondeu: você não é todo mundo. Eles estão priorizando a Argentina. O que a Argentina tem que o Brasil não tem? Tirando o Messi e um Papa e próxima notícia. Belo e Graciane planejam festa de R$150 mil para a neta do cantor. Mas vão servir o quê? Bolo de whey protein, brigadeiro de batata doce? Cara, eu tinha uma noção que comida fit era cara, mas não sabia que era desse tanto, né? O Belo é avô. Você olha pra foto dele, não dá pra acreditar nem numa coisa e nem outra, né? Fora o que a Graciane Barbosa tá bombada, né? Deve ser traumatizante pra criança olhar pra avó e falar: ih, é o He-Man.
Não, Maurício, deve ser legal. A criança fala na escola, a minha avó é mais forte que o seu pai. E o jogador Matheus Henrique, calouro da seleção brasileira, contou para os companheiros a confusão que ele aprontou durante um voo. Eu tava do lado do Cebola e o avião tava escuro. Aí a mulher veio com um negócio em uma bandeja e com um pegador assim, e começou a entregar aquele paninho enrolado. E ela entregou, você tava entregando pra todo mundo e ela me entregou. E eu peguei, tava quente, eu pensei que era uma tapioca. Aí eu mordi, coloquei na boca, aí quando eu fui falar pro Cebola, ele tava limpando o rosto. Bom, ainda bem que não foi o contrário, né? Ele recebeu uma tapioca e achar que foi um lenço. Aí tá jantando, ele põe uma tapioca aqui no pescoço, todo mundo vendo. Menos mal, né? Não, pior foi o Neymar, que confunde a carreira de atleta com a de celebridade. Saidinha Paz e Amor. Presas por assassinato, Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga e Ana Carolina Jatobá deixam a cadeia para o Dia das Crianças. Essa notícia é tão inacreditável, mas tão inacreditável, que a gente gostaria de dar ela no dia 1º de abril. Esse trio é tão assustador que seria melhor esperar um pouco mais e soltar as 3 no Halloween. Ou, se o objetivo é liberar as famílias, por que não libera no Dia dos Finados? Tem muito mais a ver, né? O senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello é alvo de investigação da Polícia Federal por lavagem de dinheiro. O Collor sofreu impeachment em 92 e agora está sofrendo essa denúncia 27 anos depois. Ou seja, se corrupção fosse profissão, o Collor já estaria quase se aposentando. Collor metendo a mão no dinheiro público. É uma das poucas coisas dos anos 90 que ainda não caiu de moda. Ao anunciar em sua live que Hélio Negão vai fazer parte da comitiva do governo em viagem para a China, Bolsonaro causa mais uma vez. Se é um maracujá também, um pretinho, doce, coisa maravilhosa. Da cor do Hélio, cadê o Negão? Vem cá, Negão, vem cá. Da cor do Hélio, assim, da cor da careca do Hélio. O maracujá, vem cá, Hélio. O Hélio vai pra China comigo. Eu falei, até com o problema é só você fazer assim, ó, que ninguém vai te achar na multidão, você vê? Parabéns, Bolsonaro, esse é o recorde. Em uma frase, você ofendeu 2 bilhões de chineses e 50% da população brasileira. É o recorde, parabéns. Ah, Maurício, quando eu assisti esse vídeo, eu contei pelo menos uns 5 processos se essa frase tivesse saído da boca de um humorista. O Bolsonaro é bom pra dar dicas pras pessoas se esconder, né? Olha aí o Queiroz que ninguém acha. Bolsonaro promete dobrar o valor para compras em free shops, aumentando o limite de 500 para $1.000. Eu achei essa notícia péssima, Felipe. Porque se minha mulher souber dessa notícia, eu tô aqui em Lisboa, a gente vai acabar gastando mais, vai dobrar o valor do cartão de crédito. Horrível essa notícia, foi a pior notícia que você poderia ter dado hoje. Eu vou ter que voltar logo. Domingo eu tô saindo. Valeu, obrigado. Agora só falta baixarem o dólar pro brasileiro conseguir viajar e gastar esses $1.000, né? Não, porque o máximo que o pessoal tá conseguindo comprar de coisa importada é na 25 de março. E com essa o Rolê de Notícias fica por aqui, mandando um abraço para Jovem Pan Londrina e para Jovem Pan Manaus pelo carinho na divulgação do nosso programa. Inscreva-se no nosso canal no youtube.com/Rolê de Notícias. E nos sábados você pode assistir o Rolê da Semana com as melhores notícias da semana, além dos erros de gravação, tudo lá no nosso canal maravilhoso. E ó, se você se inscrever no nosso canal, quando sair o vídeo do sábado, você pode receber um aviso no celular. É só clicar no sininho. Tchau! Sexta-feira. Ligar pro Maurício. Maurício, fala. Não, tava falando de free shop. Consegue trazer aquelas 3 caixas de vinho que eu encomendei? Ah, porra. Bota no carrinho, meu. Não precisa carregar. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit.